ficou chateado com aquilo, não entendeu que aquela vontade da sua vida era abrir a Bíblia, caiu em João 13:27 e diz: o que pretende fazer, faça depressa. Já encabulado demais com aquilo, ele vou tentar outra vez. E abriu em Lucas 6:46. Por que ele chamar Senhor, Senhor, não fazia o que nos manda? Talvez não passe de uma derrota, mas muitas vezes a gente tenta descobrir a vontade de Deus assim, aleatoriamente. Será que não é possível acontecer isso? É possível. É possível sim. Eu conheço uma irmã que, eu não vou dizer que esta irmã está interpretando, que uma vez ela tem permissão, desculpa, mas ela abriu a palavra de Deus e está em Provérbios 38 e diz: abre a tua boca, a boca do mundo. Alguém tem alguma dúvida que esse é o mistério da vida dela? Pode dar certo, mas a Bíblia não ensina a fazer isso. Não diz que você vai conseguir um resultado desejado ou satisfatório. Uma vez eu estava com muitos problemas, eu orei antes de dormir e precisava de uma resposta urgente de Deus. E eu acordei no outro dia com uma referência bíblica na cabeça. Era Isaías, eu não lembro qual parte de Isaías. Antes que eu esquecesse, eu peguei logo a Bíblia e abri, e era exatamente a resposta que eu precisava de Deus. Pode acontecer. Mas nós precisamos olhar a Bíblia para entender bem que Deus já falou. Em segundo lugar, nós precisamos olhar para a vida de Jesus. João 6,38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus buscava fazer a vontade de Deus, nós temos buscado também fazer a vontade daquele que nos enviou para esse mundo. Ele buscava fazer a vontade de Deus de uma forma tão profunda que a gente pode dizer até que fazer a vontade de Deus abriu o apetite de Jesus. Era o apetite de Jesus. Em João 4:34 diz o seguinte: disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos estavam preocupados porque deveriam almoçar, já era meio-dia. Jesus tinha mandado eles irem comprar comida. Quando chega, ele está conversando com aquela mulher samaritana. Ele disse isso: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas irmãos, Deus não vai provavelmente revelar a sua vontade ainda não revelada para nós, se nós não atentamos ainda para a vontade dele, que ele já revelou a palavra de Deus. Por que ele deveria fazer isso? Ele talvez pudesse dizer: não, você ainda nem leu a Bíblia, você ainda nem sabe o que eu já disse, por que já quer saber o que eu não vou dizer? Fato é que Jesus disse em João 7,17 que Deus vai revelar a sua vontade para aquele que quer obedecer de fato. Mateus 7,21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? A terceira dica que eu lhe dou, além de olhar para a Bíblia e olhar para a Bíblia de Jesus, é olhar para a forma que nós estamos orando. João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se fala de Deus. Querer fazer a vontade de Deus é essencial para saber qual é a vontade de Deus. Será que nós estamos realmente desejosos de saber o que é que Deus quer para a gente obedeça? Se a gente não está disposto a querer descobrir a vontade de Deus para a gente, nós estamos em maus lençóis. E nos resta pedir a Deus que gere em nós
o desejo de querer saber para seguir e obedecer. Se nós falarmos como salmista, no Salmo 143, versículo 10, nós vemos no princípio: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie o teu bom espírito por caminho plano. Com certeza, Deus vai nos ensinar. A ideia do salmista é que Deus nos ensina a fazer a vontade dele, nos guie por um caminho plano, para que a gente não se desvie, para que a gente vá reto, em direção àquela direção que Deus nos apontou. Caminho plano. João Batista veio aplanando os caminhos para o recebimento de Jesus Cristo. George Miller foi um homem de muita fé e muita oração. Durante mais de 40 anos, ele sustentou orfanatos de mais de 10.000 crianças. George Miller não era um homem rico e ele nunca pediu um centavo a ninguém. Ele nunca foi nem uma igreja que pedia o orfanato, os orfanatos que ele sustentava. Ele dizia: não, Deus vai me sustentar. E ele orava e Deus sustentou ele. Ele sustentou aquelas mais de 10.000 crianças só por meio da oração. Ele nunca pediu um centavo a ninguém mesmo. Com certeza este homem tem algo para nos ensinar sobre a vontade de Deus. Ele diz mais ou menos assim: a princípio, procuro levar meu coração a um estado tal que não tenha vontade própria em relação à questão de foco. 9 décimos dos problemas das pessoas em geral ultimamente. 9 décimos das dificuldades são vencidos quando o nosso coração está pronto para fazer a vontade de Deus. Qualquer que seja. Quando realmente se entra nesse estado, em geral falta pouco para o conhecimento da vontade dele. Uma posição tal que nós estejamos dispostos a fazer a sua vontade. E aí Deus vai começar a revelar a vontade dele para a gente. Quando eu estava no ano do seminário, as pessoas diziam: e aí? E agora? Vai ser o quê? Vou terminar aqui. Eu não sabia o que dizer. E as pessoas diziam, muitas delas me diziam: lá do seminário, mas você tem que saber. Se eu por que eu tenho que saber? Você acha que eu não quero saber? Você acha que eu não tenho perguntado a Deus? Não é assim, irmãos. Não vem no pacote fechado.
seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a querer buscar, a querer saber e a praticar a sua vontade. Que Ele nos ensine a sua vontade.